Tudo tranquilo, tudo jóia, coisa boa, tá podendo falar para vocês aqui. Estamos passando por um tempo um tanto diferente. Hoje nós não ter público aqui na igreja, então a gente sentiu direção de fazer essa live para transmitir esse culto ao vivo e poder transmitir uma mensagem, a palavra de Deus para você, para que você seja edificado, que você seja abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas tremendas nesse tempo que a gente vai estar junto aqui agora. Graças a Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, que está acompanhando essa transmissão, Senhor, que nós oramos para que o Teu Espírito nos una todos em Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua graça, a Tua paz, Senhor, esteja no coração de cada um, Senhor. A saúde divina, a cura divina, Senhor. Nesse momento em que as pessoas estão mudando as suas atitudes, Senhor, muitos com medo, muitos preocupados, Senhor, preocupados com os seus. Mas nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E o Senhor pediu para que a gente lance toda a ansiedade sobre o Senhor, sobre Cristo. E a paz de Deus guardará nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E essa é a nossa oração, Senhor. Toque essas vidas hoje, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então nós vamos ter alguns minutos muito preciosos agora. Eu quero começar em Provérbios capítulo 3, no versículo 13, que diz assim, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro, é mais preciosa do que rubis, e nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Diga, na minha mão direita, vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. Vida longa na mão direita, riquezas e honra na mão esquerda. Então, eu vou começar a trabalhar um pouquinho sobre a sabedoria, que muitas pessoas estão raciocinando sobre toda essa comoção mundial desse coronavírus, que agora foi nomeado Covid-19. Coronavírus é uma classe de vírus, agora ele é esse Covid-19, e nós estamos raciocinando e fazendo muitas coisas. O que Deus pensa a respeito disso? Isso nós vamos trabalhar ao longo dessa live, e a minha oração é para que eu seja inspirado pelo Espírito de Deus e que o Espírito de Deus revele essas coisas para você. Eu não posso, de uma maneira natural, expressar isso para você, mas o Espírito Santo me capacitando, eu quero ser voz de Deus para você aqui nessa noite, no nome de Jesus. Então aqui, a sabedoria provém do Espírito. A sabedoria era o que Adão tinha lá no Éden, nos tempos da criação. Adão foi criado por Deus. Deus estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntos, e Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, né? Então ali Deus fez você. E quando Adão já foi criado adulto, quando ele recebeu de Deus a sabedoria. Os estudiosos dizem que a gente ocupa hoje 10, 13, 9, 8, conforme a pessoa da capacidade total nesse tempo. E com a queda, com o pecado original, isso se perdeu. E na verdade nós estamos agora trabalhando para poder receber de volta aquilo que Deus deu de volta em Cristo Jesus. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 30 que Deus fez Jesus sabedoria. Rapidinho aqui, eu já 1 Coríntios capítulo 1 versículo 30. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Então é por iniciativa de Deus que nós estamos em Cristo Jesus, quando
participamos do novo nascimento, quando entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Deus, nascendo de novo, clamando Jesus Cristo é Senhor. No final, nós vamos fazer uma oração, você já sabe disso, que o perdão dos pecados veio. Todo mundo já falou várias vezes, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é justamente Jesus. Aí Jesus foi entregue em favor da humanidade, e assim Deus perdoou a humanidade. E agora, quando você chama Jesus para viver dentro do teu coração, você nasce de novo, tem o Espírito recriado e passa a ser participante da natureza divina. No final da live, nós vamos fazer essa oração. Em nome de Jesus, você vai poder participar junto com a gente. Então, aqui diz assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Quer dizer, a justiça de Deus está em Cristo Jesus, a santidade está em Cristo Jesus e a redenção está em Cristo Jesus. A sabedoria está em Cristo Jesus. Ele é a própria sabedoria. A sabedoria é uma pessoa. Você consegue compreender isso? E quando você tem uma relação com essa pessoa, você começa a ouvir e você começa a se encher de sabedoria. E eu creio que o que o mundo está precisando agora é exatamente de sabedoria, para como agir em toda essa situação, essa comoção, jeito de viver diferente. Você não estava acostumado a ficar em casa uma semana, né? Todo mundo acostumado com rotina de trabalho ou férias em outro lugar, mas na sua casa durante tanto tempo não era costume. E agora o mundo inteiro está assim. Hoje eu vi uma notícia que na Alemanha, se tiver duas pessoas juntas, duas pessoas forem vistas juntas, tem uma multa de 25 mil euros. Então você vê que estão dando muito valor para as pessoas não contaminarem umas outras, tanto por causa da doença, como a perpetuação ao longo do tempo, para que a situação da economia fique travada, porque está tudo parando em tudo que é lugar, certo? Então, eu creio que se entrarmos diante de Deus e pedirmos a sabedoria para sair disso, vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque Deus conhece todas as coisas e nós vamos falar exatamente sobre isso ao longo dessa live. Hebreus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus nos diz de uma maneira bem clara. Eu quero fazer uma divisão aqui. O versículo 13 diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O bem e o mal, a pessoa que nasce de novo em Cristo Jesus e cresce, a partir no começo toma leite, que são os rudimentos, as coisas mais básicas da palavra, e depois vai comendo um alimento mais sólido, essa pessoa vai se tornando apta para discernir o bem e o mal. Qual foi o problema do pecado original lá no Éden? Justamente o homem que já tinha recebido sabedoria, por uma sugestão da serpente à mulher, quis ser como Deus, e a mulher, por sugestão, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem deliberadamente comeu, pecou, era a única coisa, desobedeceu deliberadamente a Deus, era a única coisa que não era para fazer, era comer desse fruto. Imediatamente os olhos deles se abriram, viram que estavam nus e se esconderam de Deus. E Deus chega lá e pergunta, onde é que você está? Como se Deus não soubesse. Ele disse assim, tive medo e me escondi. Quando abriu os olhos, entendeu o bem e o mal, pela prática do bem e do mal, pela lógica do bem e do mal, o que aconteceu? Foi se esconder, foi fugir de Deus, de medo de Deus. E é isso que a maior parte das pessoas carrega hoje, o medo de entrar, de ouvir Deus, de ouvir a sabedoria, por causa justamente da natureza velha, da natureza antiga, da natureza adâmica, que
está ligada ao pecado original. Então, o que isso muda na sua vida? Que quando você recebe Cristo Jesus, você tem acesso à sabedoria de Deus, que é o próprio Deus, você chega diante do próprio Deus para ouvi-lo. Você já deve ter lido na sua Bíblia, ouvido de duas mulheres, que Jesus foi na casa de Marta, que era uma delas, e lá estava Maria, sua irmã. A Marta, enquanto Jesus estava dentro da casa, ficou olhando a Maria, que estava aos pés de Jesus, ouvindo. Enquanto Maria ouvia, Marta estava batendo panela, e trabalhando, e ansiosa e preocupada. Eu creio que nessa mensagem Jesus não quis dizer que tem pessoas na igreja que precisam trabalhar. Jesus quis dizer que você não tem que ficar ansioso e preocupado. Por quê? Porque a ansiedade e a preocupação, como fala em Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma, ao contrário, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, lançando sobre toda a ansiedade sobre Cristo, as vossas petições sejam conhecidas de Deus, e Ele guardará as vossas mentes, os vossos corações em Cristo Jesus. Então, quando você tem a mente e o coração guardado, o que acontece? Você vive em paz. E exatamente o contrário do que aconteceu quando Adão pecou. Perdeu a paz e teve medo. Você tem duas condições da vida. Todos os teus pensamentos, os fluxos de pensamento ou se originam no amor ou se originam no medo. Eu creio que diante dessa situação que está se apresentando no mundo agora, esse vírus, que diante de Deus ele não é nada, ele é um coronavírus, ele é vamos dizer, corona, em espanhol é coroa, e eu convido a igreja a orar para retirar a coroa desse vírus, porque quem é rei é Jesus, é o rei de reis, e nós estamos orando, buscando, para quê? O que acontece? Para que Deus tome conta disso, buscando sabedoria, para que essa situação seja contornada e tudo flua dentro da normalidade. Então, eu vou voltar aqui. Nós temos duas formas de entender o bem e o mal. Uma pelo conhecimento lógico e a outra pelo discernimento espiritual com maturidade. Então, as pessoas que discernem o bem e o mal com maturidade, o que elas fazem? Elas vão entender aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, e com isso vão poder praticar, ouvir a palavra e praticar. Tem muitas pessoas que estão desesperadas para ouvir a palavra como se ela fosse um conhecimento teórico, e na verdade a Bíblia diz assim: aqueles que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Que essa pessoa que ouve a palavra e não pratica é semelhante àquele que se olha no espelho e depois nem se lembra mais como ele é. Então, o que nós precisamos compreender? Que a palavra de Deus, ela precisa necessariamente ser praticada. E qual é a coisa que precisa ser praticada de uma maneira mais clara? É o amor. A Bíblia fala, eu queria dizer uma coisa, sim, eu sei que tem gente que está ouvindo, e sejam bem-vindos de fora, gente que talvez nunca me viu pregar até hoje. Você deve ter ido a algum casamento que a pessoa abre a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13. Fala do amor, é tão lindo. E eu queria trazer algo de revelado para você aqui nessa noite a respeito desse amor. Eu falei, os pensamentos se originam no medo e se originam no amor. Então vamos entender um pouquinho o amor. O final do versículo 12 diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Diga, caminho mais excelente. Deus disse assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Isaías 55, lá pelo 11 a 13, por ali. Então, os pensamentos de Deus são mais altos. Então, o pensamento de Deus é amor. Então, Deus quer que você compreenda o amor, porque o amor é o cumprimento da lei. Eu vou só dar uma pincelada nisso aqui. Hoje você não está mais sujeito à lei mosaica, os mandamentos da lei mosaica, mas isso não é desculpa para você não praticar nenhum deles. Porque Jesus cumpriu a lei mosaica, e agora quando você nasce de novo e recebe a natureza divina dentro de você, você tem uma capacidade sobrenatural de amar. E o amor cumpre a lei, o amor cumpre todos os mandamentos. Quer ver? Você provavelmente saiba de cor, desde os tempos que a gente estudava isso, tempo de 10 anos, 12 anos, alguns com 7, 8, a gente entendia os mandamentos, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, e depois vem, não matarás. Quem mata o quê? Mata o próximo. Não cobiçarás os bens do próximo, nem a mulher do próximo.
quem furta as coisas do próximo, e todas as coisas que você olhar, todos os mandamentos, a pessoa peca contra o próximo, contra si, né? Quem adultera com a mulher do próximo, né? E contra a sua, e peca contra si mesmo. Então a palavra diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isso é o cumprimento da lei. Por quê? Que quem ama a si mesmo, ama o próximo, e aí, por consequência, pelo amor ao próximo, vai amar a Deus, que é o maior mandamento. Entendido isso de uma maneira simples? Isso aqui daria com certeza para a gente fazer umas 4 lives só sobre isso, mas de uma maneira simplória é o que nós podemos dizer. Então, 1 Coríntios capítulo 13, que é o caminho ainda mais excelente, diz assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, olha o conhecimento que eu falei agora há pouco, saiba todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de remover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu posso e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então você pode orar em língua, você pode profetizar, você pode fazer milagres, você pode saber tudo, você pode ter uma fé que remove montanha, você dá uma ordem, as coisas acontecem, você pode saber os mistérios, você pode dar tudo que você tem para os pobres, fazer obra de caridade, de ajuda ao necessitado, tudo isso você pode fazer, mas se você não tiver amor, nada disso vale. Você consegue compreender que a motivação para fazer as coisas, tem muita gente que quer fazer muitas coisas para Deus, mas com o intuito de ser reconhecido, com o intuito de ser visto, com o intuito de saber, porque é uma pessoa que precisa aparecer. A Bíblia diz assim, ó: não façam nada por inveja ou ambição egoísta. Isso é carnalidade pura, 1 Coríntios capítulo 3. Então a gente precisa compreender o tempo que a gente está vivendo e entrar em lugares profundos em Deus e ouvir, como Maria está disposta a ouvir o que Deus está falando. Deus está falando todo o tempo. Agora Deus está falando com você, talvez através da minha boca, talvez através da Bíblia, talvez através aí no ambiente que você está. Deus está falando com você. O que acontece? Às vezes você pode estar sintonizado numa frequência diferente, num pensamento diferente. Teu pensamento talvez formado, aí, como é que eu vou fazer amanhã, como é que vai ser amanhã, o que vai ser da coisa, vai faltar a comida, preocupado? Não se preocupe. Jesus disse assim, ó: não se preocupe com o que vão comer, beber ou vestir. Quem pede isso, nem peça essas coisas, porque o Pai sabe que vocês precisam delas antes mesmo de vocês pedirem. Então, ele disse assim: quem se preocupa com isso é pagão. Então, você não deve se preocupar com isso. Fica tranquilo que está tudo certo, tudo alinhado. Assim, a palavra de Deus, com clareza, ali no mesmo capítulo que fala da oração do Pai Nosso, que é Mateus 6, ela nos traz essas revelações. Então, quando a gente entra numa origem de pensamento, no medo, que é o padrão, padrão de mundo, o padrão da humanidade sem Cristo, o que acontece? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão se enganando com as riquezas, achando que isso vai trazer alguma coisa. Na verdade, a Bíblia fala claramente, e eu queria que você abrisse agora Mateus 13, se você não abriu, eu leio, tá? Tranquilo, não tem problema nenhum. Mateus capítulo 13, versículo 13. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então, isso assim, tem muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus e se enchendo como se fosse um conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal baseado na Bíblia. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela pode ser... Eu conheci as primeiras pessoas que leram toda a Bíblia de capa a capa, eram pessoas que não tinham entendido nada da revelação da palavra de Deus. A Bíblia não estava viva. A Bíblia é um livro que pode transmitir vida ou morte. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, fala que o Espírito vivifica e a letra mata.
Então a lei de Deus que veio para trazer vida, ela matou todos, porque ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser o próprio Jesus. Aí Jesus vem e cumpre a lei, ele ama todos até o fim, faz tudo, cumpre a justiça de Deus, exatamente. E agora o que acontece? 2 Coríntios, antes de eu continuar na parábola do semeador, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aqui a palavra de Deus nos fala aqui. Eu vou ler desde do 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Por quê? Porque Jesus se fez pecado e tirou o pecado do mundo. Presta atenção nisso. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, representantes, né? Isso é com autoridade celestial, né? Como se Deus, creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Eu te entrego a minha vida, te entrego o meu coração, Senhor. Toma conta de mim e faz eu entender a tua palavra. Faz eu discernir o bem e o mal de acordo com a tua direção, com a tua sabedoria. Obrigado, Senhor. Certo? Depois nós vamos orar por mais algumas outras coisas. Certo? Então, voltando agora a Mateus capítulo 13, nós estávamos na parábola do semeador, né? Então, vendo a pessoa que está sempre cuidando dos outros e se preocupando com os outros, isso existe um espírito de farisaísmo. E o fariseu, porque o fariseu achava que sabia tudo. Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão. O que aconteceu? Ele ficou preocupado que a mulher que estava tocando nele era uma pecadora e perdeu a visitação de Jesus na casa dele. Jesus foi na casa de Marta. Marta perdeu a visitação por estar ansiosa e preocupada. E Maria aproveitou. Maria fez a boa parte que jamais será tirada e que era necessária. As pessoas hoje estão deixando muitas coisas necessárias, fazendo coisas importantes no lugar das necessárias, mas deixando coisas importantes e necessárias para fazer coisas urgentes, porque parece que não tem mais jeito. Você viu como você parou, você teve que ir para casa, você teve que ficar quieto agora, e tudo continuou, o mundo continuou rodando, o sol continua nascendo e se pondo, está tudo tranquilo, está tudo certo. Você já viu isso? Eu creio que é um tempo de você meditar mais, parar um pouco para ver qual a vontade de Deus para sua vida, por que você nasceu, de onde você veio, para onde você vai. Você veio do céu e vai voltar para lá, mas você precisa entender isso. Não é uma coisa, isso não é automático. Isso precisa receber Jesus, receber a nova natureza. Que a nova natureza, o que acontece? A nova natureza, ela é descontaminada do pecado, porque a própria natureza de Deus vivendo em nós. Não somos como Deus, mas temos Ele vivendo em nós agora. Por quê? Porque Jesus tirou o pecado. Consegue me compreender? Você consegue entender isso? Certo? Isso é um discernimento espiritual, mas graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Então aqui em Mateus capítulo 13, versículo 23, Jesus, então a semente foi semeada, né? Parte caiu na beira do caminho, parte caiu num terreno pedregoso, que era muito raso, parte caiu entre os espinhos, né? Parte caiu na terra boa, mas entre os espinhos vieram e sufocaram, e parte caiu numa terra boa que produziu 30, 60 e 100 por um. Eu vou ler o versículo 23 e 24, que é o que caiu na terra boa. E a minha oração é para que a tua terra esteja preparada para receber a semente que eu estou lançando no seu coração, para que isso possa crescer e produzir fruto. E ao produzir fruto, o que acontece? Você vai compreender, entender e vai praticar. Vai praticar a palavra, certo? Então vamos lá, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Preste atenção, ouve a palavra. Mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Preste atenção, o que é sufoco? Então aqui, se você for ver, o conceito de sufocação é morte por asfixia. Então o que a pessoa que se preocupa e que está enganada que a riqueza que vai resolver,
o seu problema? Não estou dizendo que não é importante ter dinheiro. O dinheiro em si não traz felicidade. Felicidade é outra coisa que eu já vou falar, que é uma consequência do reino de Deus, certo? Mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas tornam a palavra infrutífera e sufocam a palavra, mata a palavra. Então, em igualdade de condições, se você está preocupado e achando que as riquezas é que vão te trazer tudo que você acha, a palavra de Deus não vai produzir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então, mesmo que você ouça a palavra vai ser sufocada. E essas coisas, em igualdade de condições, elas vão ser mais fortes na sua vida do que a palavra de Deus. Por isso você precisa se arrepender. Você precisa mudar o jeito de pensar. Arrependimento é metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança da maneira de ver a vida, de organizar a vida, da maneira de pensar. Certo? Vamos avançar mais um pouquinho, tá? É muito bom. É uma experiência para gente que ela é nova, mas eu sei, assim, Deus está falando muito comigo aqui agora. Graças a Deus eu posso transmitir isso para você. Que é uma consequência do reino de Deus. As preocupações dessa vida e diga assim, o discernimento do bem e do mal é pelo Espírito. O Espírito Santo linkado ao nosso Espírito. Você está linkado no Instagram agora aqui, você veja bem. Se nós fosse pensar nessa live há 30 anos atrás, quem está me ouvindo e já tinha entendimento nessa época aqui, que eu estou vendo aqui tem algumas pessoas aqui que não, nem eram nascidas nessa época. Nós estamos bem pouca gente aqui, só o pessoal da organização e da filmagem mesmo. Então, se você jamais pensaria que você estaria vendo ao vivo, em tempo real, isso. Mas isso aqui, o que aconteceu? Isso já estava na cabeça de alguém. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha criado esse Instagram, o celular, essa internet, isso aí só não tinha aparecido. Então, a solução para o Covid-19, Deus já criou para que alguém acessar esse lugar de sabedoria e buscar o que fazer. A igreja orar, parar com esse negócio, reino de Deus. O reino de Deus reina sobre todas as coisas, reina sobre a doença, reina sobre a injustiça, sobre a falta de paz, reina sobre a infelicidade, todas as coisas. Você está linkado no Instagram. Graças a Deus, né? Se você pensar nessa live há 30 anos atrás, quem está me ouvindo e já o nosso espírito, ele quer saber das coisas de Deus, e a nossa carne não quer saber de fazer as coisas de Deus. Então, o que acontece? Se a carne domina sobre a alma, você vai ter uma mente voltada para aquilo que a carne deseja. Se o espírito domina sobre a alma, você vai estar com a mente voltada. Tudo é uma questão de mentalidade. Onde é que sua mente está? Você precisa organizar a sua mente. Você vai ter uma mente que seu espírito domina sobre a alma porque o espírito deseja. Essa é a cura. O que te impede de que o espírito domine? Certo? Para não ficar remando a vida inteira em cima de coisas que atrapalham, né? Então, na parábola do semeador, as pessoas estavam ouvindo, uma foi enganada. E agora eu vou falar o versículo 23. E finalmente o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra, não é só de salvação, aqui é toda a palavra, qualquer palavra vale aqui. Salvação, aliás, tudo que você precisa na vida de um livramento é uma salvação. A palavra salvação começou pela primeira vez quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho e o exército egípcio atrás dele, ele não tinha saída, e ele começou a falar com Deus e chorar. Que imagina se Moisés tivesse que dar uma ordem para abrir o Mar Vermelho, ele ia dizer: por favor, abre o mar. Pronto, os egípcios tinham pego ele. O que ele fez? Estendeu o cajado, e quem abriu o mar foi Deus que abriu o mar, e ele passou a limpo. Isso é a primeira vez que a palavra salvação aparece na Bíblia. Então, salvação em todos os sentidos. E a palavra de Deus é sempre uma semente. Tudo que você precisa de Deus, você vai semear, e você vai cair numa terra fértil e vai produzir. Por isso que a sua terra precisa estar fértil. O coração endurecido, o coração, eu quero saber, Deus é aquilo que eu achava, aquilo que eu era. Você tem que abrir mão de tudo que você pensa que Deus é, para você poder receber aquilo que Deus não é o que você pensa, Deus é quem Ele pensa. E Deus pensa que você um dia vai se render e ser aquilo que Ele deseja que você seja, para que você possa cumprir um propósito nessa vida. Certo? Estamos tranquilos? Então tá beleza.
Moisés no Mar Vermelho e o exército... Sabe, eu tenho visto as pessoas, tem muita gente muito preocupada, as pessoas estão ficando só em casa, e eu acho importante isso. Está tudo parado, a economia, está todo mundo preocupado com o que vai ser, porque tem que pagar as contas, assim, eu acho que não precisa se preocupar. Deixa passar, deixa fazer, porque por antecipação não vai resolver. E vamos acessar a sabedoria de Deus para como resolver isso. Então, às vezes você não fica com raiva da tua própria palavra de Deus, é sempre encosta a mão na coisa. Você precisa de Deus, você vai ser. Ô, mão, ame tua mão. Ame as pessoas, aprenda a conviver com as pessoas que estão dentro de casa. Lembra que eu falei com amor? Sem amor não adianta nada, não adianta fazer, não adianta ter fé, nem assim. Você precisa ter amor e amar as pessoas. Você tem pessoas dentro de casa aí para treinar um tempo de convivência em amor com essas pessoas. Mulher amar o marido, amar a mulher, seus filhos, as pessoas que você está convivendo em casa. Aprenda agora a conviver. Agora você tem algo precioso que fazer, a mesma coisa que Maria, que estava na casa de Marta, fez. Ficar aos pés de Jesus. Você tem todo o tempo do mundo agora para chegar diante de Deus, parar e orar. Qual é a coisa mais importante da oração? Segundo Jesus disse, ele ensinou um padrão de oração, Pai Nosso. Eu oro Pai Nosso todos os dias. Não como uma decoreba, mas Jesus disse, se vocês orem assim. Ô mão, ame tua mão. Sou eu para fazer diferente. E você ora. Então, você tem algumas palavras para falar, não precisa ficar repetindo palavras. Numa boa. E daqui a pouco, na oração, para ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Pare para ouvir o que Deus tem para você. Aí você vai ouvir a sabedoria falando, você vai ouvir a direção que você precisa. Pergunte para Deus o que você quer saber, as dúvidas que você tem. Chegue diante de Deus, coloca para Ele, e Ele vai falar contigo. É simplesmente, Deus está sempre falando. Você precisa o quê? Você precisa entrar na mesma vibe, no mesmo espírito que Deus está, e você vai ouvir com clareza a voz de Deus, que vai te dar todo o discernimento para que você possa agir em toda essa situação, em toda e qualquer coisa da vida, seja criação e criação dos filhos, seja o que você vai ser, como é que vai ser a tua vida daqui para frente, né? Tem que entender que existe um propósito para a sua vida, certo? Sou eu para fazer diferente. Você ora, então você tem algumas palavras para falar. O reino de Deus não é uma decoreba que a gente chega, como a gente chega na oração do Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós o teu reino. Alguns oram, venha a nós o vosso reino, né? Vosso é a segunda pessoa do plural. Na Bíblia está escrito: venha a nós o teu reino. Deus está sempre falando. Você precisa o quê? O reino de Deus. Então venha o teu reino. O que é esse reino? A Bíblia fala em Romanos capítulo 13, versículo 14, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Lembra que nós falamos da origem dos pensamentos? No reino de Deus é um reino de justiça, então o que é injusto sai fora. O reino de Deus é um reino de paz, então tudo que as pessoas estão buscando hoje é ter paz. O que acontece com isso? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Está se instalando um caos. O que vai ser de Deus? Não é uma decoreba que a gente chega, como a gente chega na oração do Pai Nosso. Quando assim, a paz é interior e alegria. Alguns oram, venha a nós o vosso reino. Possa colocar dessa maneira. Então a verdadeira alegria está nisso, porque no reino de Deus você vai aprender uma coisa. Você vai aprender que servir outras pessoas, ajudar outras pessoas a serem felizes, vai te dar a felicidade verdadeira. As coisas, engano das riquezas, lembra disso? As coisas não vão fazer você feliz. Eu tenho visto algumas pessoas, alguns estudiosos, Augusto Cury, esse dia eu vi falar, uma coisa que você compre, pode ser o carro, pode ser o que dos teus sonhos, pode ser a coisa que você mais queira, uma joia, pode ser uma bicicleta, o que você imaginar. Ela te dá 30 dias. O reino de Deus é o reino de uma pseudo-felicidade. Depois passa, você nem lembra mais que tem. Certo? As coisas que aconteceram, o Brasil foi penta, você lembra que o Brasil é penta? Lá em 2002 você ficou feliz, agora não adianta mais.
não te torna alegre. Então, a alegria está no reino de Deus, e o reino de Deus é no Espírito Santo. Onde que está a alegria? No Espírito Santo. É interior e alegria. Onde que está a paz? No Espírito Santo. Amém? Então a igreja precisa despertar e descobrir esse relacionamento com o Espírito Santo. Certo? E a minha oração é para que você, nesses dias que você tem todo o tempo do mundo, você entre nesse lugar mais profundo. Engano das riquezas, lembra disso? Certo? As coisas não vão fazer você feliz. Eu quero finalizar agora essa live com mais uma palavra que está em Mateus capítulo 24, que são os sinais dos fins dos tempos, que Jesus falou que haverá guerras, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino. Deixa eu falar uma coisa. Nação vem da palavra grega etnos, que significa etnia. Eu tenho pregado isso há bastante tempo. Ontem eu vi uma live, ontem à noite o pastor estava pregando exatamente sobre isso. Nação é etnia. E etnia é pessoas que têm o mesmo costume, envolve várias coisas. País é Organização das Nações Unidas. Na verdade, são países. País é um conceito originário da árvore do conhecimento do bem e do mal de nação. Quando Jesus falou etnos é etnias. E quando eu estava em Israel, lá de cima do Monte Carmelo, a gente começa a ver e você começa a entender as nações. Os reis, na época, eram como se fossem os prefeitos de hoje. Era uma cidade. Daí tem uma cidade lá chamada Jenin, que é Palestina, você avista aqui. Você vê a cidade de Nazaré, que é habitada hoje por árabes. E você vê aqui, mais pro lado aqui a cidade de Tiberíades, que é uma cidade principalmente ocupada e habitada por judeus. É uma cidade lá que tem um povo chamado druso. Então, quando você observa Israel, você começa a ver o conceito de nação. Ele é completamente diferente do que a gente considera agora, que o Brasil tem muitas nações dentro do Brasil. Então, por isso que assim, guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, vários terremotos ao mesmo tempo, tudo isso é o começo das dores. Mas eu quero falar de uma coisa, tem uma dessas coisas só que depende da igreja, ela não depende das outras coisas. Os fenômenos naturais, as guerras, assim, não dependem da igreja. A igreja só depende uma, que é a final, que é este evangelho do reino. No reino de Deus, o que tem? O que é o evangelho do reino? O reino de Deus reina sobre o pecado, reina sobre a injustiça. O reino de Deus é paz, alegria. O reino de Deus reina sobre a doença. Jesus passou o tempo todo aqui na terra. Se você tirar dos evangelhos as curas de Jesus, que limpou, purificou leproso, curou enfermo, levantou paralítico, curou febre, fez assim, você vai ver que você vai reduzir muito as passagens de Jesus, porque Jesus veio o quê? Jesus veio restabelecer dentro do reino o domínio e quando ele diz em Mateus, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo assim, toda autoridade, e agora vão e ensinem as nações. Isso eu queria falar aqui, ensine as nações. Nós somos acostumados a fazer um discipulado pessoal, ensine a nação. Você viu como o coronavírus tocou na cultura de todas as nações? Você viu como as trevas se levantam e mudou a cultura, todo mundo para, todo mundo se aquieta. Eu creio que, guardadas as devidas proporções, o reino de Deus impactando nações, é isso, a fé indo contra a cultura e trazendo algo, pregar o evangelho do reino a todas as nações, e as nações tendo a oportunidade de conhecer Jesus de uma forma nação, cada etnia, certo? Nós vimos isso agora há pouquinho, né? E o sinal profético que a igreja tem é esse, pregar o evangelho. Então, prega o evangelho a tempo e fora de tempo, que Jesus perdoou o pecado, Jesus mudou e restabeleceu o relacionamento com Deus, e com isso trazendo vida eterna para todos os que a Ele se achegam. Certo? Quando o evangelho chegar em todas as nações, em todas as etnias da terra, Jesus vai voltar e vai vir buscar a igreja. E é necessário que chegue à plenitude dos gentios, para que o remanescente de Israel seja salvo.
guardadas as devidas Deus está esperando para salvar o proporções, remanescente de Israel. Os judeus lá estão esperando que seja manifestada essa plenitude, para que venha essa plenitude. Por isso eu falei, a igreja precisa amadurecer. A igreja madura, quando é madura, o que acontece? Ela se torna uma esposa para Cristo. Aí pode parir, entendeu? Tem toda uma circunstância que envolve isso. E nós damos honra e glória ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por esse tempo que a gente pode ter junto agora, a longa distância. Você está ouvindo o Evangelho, talvez tenha algumas pessoas que estão pela primeira vez ouvindo uma ministração sobre o Evangelho. O Evangelho é assim, ó, Deus chegou agora, Deus está chegando até você, Ele está se apresentando. Você quer Ele, certo? Quando o Evangelho chegar em todas as nações, em todas as Ele te dá essa opção. Jesus vai voltar e vai. Você quer nascer de novo? É necessário que chegue. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Talvez você tenha vindo da igreja várias vezes, mas não fez isso. Você quer verdadeiramente entregar sua vida a Jesus e ter vida eterna a partir de agora, para sempre? Talvez valores, eu falei de valores, preocupações dessa vida, da prosperidade, ela já é sua. Vida para esse Jesus que eu estou ministrando agora. Você quer verdadeiramente entregar sua vida para Jesus? Aí pode parir, entendeu? Tem toda uma circunstância. Pedir agora, feche os olhos e coloque a mão no seu coração. Nós damos honra e glória ao Senhor. Eu vou pedir que todas as pessoas que estão assistindo essa live façam isso também. Nossas vidas, diga, Senhor Jesus, agora a longa distância, você está ouvindo o Evangelho, talvez tenha nesse momento, pela primeira vez ouvindo, eu venho a Ti. Ministração sobre o Evangelho é assim, ó, Deus, eu recebo o Teu perdão. Está chegando até você. Ele está se apresentando. Você quer Ele? Eu sei e reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados, foi sepultado, você quer entregar a sua vida, mas Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Da igreja várias vezes, mas não fez isso. Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, vida eterna a partir de agora, venceu o Covid-19. Eu falei de valores, preocupações dessa vida, e todas as doenças foram vencidas. E agora eu peço que você, com a mão no coração e os olhos fechados, diga assim: Senhor meu Deus, nesse momento eu estou entregando o meu coração para Ti. Me faz nascer de novo. Diga, Senhor Jesus, entra em mim, Senhor Jesus. Nesse momento, muda a minha vida, muda a minha história, muda a minha consciência, me tira de uma consciência de pecado e me leva para uma consciência de vida eterna. O Senhor morreu pelos meus pecados. Eu saiba no meu íntimo que eu pertenço a Ti, que eu sou salvo e eu vou cumprir o meu propósito nessa terra. Me mostra a Tua sabedoria, Senhor. Me mostra a Tua graça. Isso é de graça. A Bíblia diz que Deus mostra seu amor para conosco, que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga assim: Senhor meu Deus, toca na vida dessas pessoas, Senhor. Eu estou entregando. Leva essa te conhecer. Me faz nascer de novo. Conhecimento como marido e mulher. Entra em mim, em intimidade, Senhor. Leva que possa cada um buscar a sabedoria de Ti, conhecimento de Ti. Muda minha tudo vem de Ti, de uma forma como árvore da vida e não como árvore do conhecimento. Troca, diga assim, troca a árvore, Senhor, onde eu busco o meu alimento. Amém? Graças a Deus, foi um privilégio ter essa oportunidade de falar a você com humildade, com amor. Eu agradeço do fundo do coração por você ter ficado esses 40 e poucos minutos nos ouvindo. E seja abençoado. Levanta suas mãos assim. Toca na vida de cada pessoa, Senhor. Cura essas pessoas. A Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si, as nossas doenças Ele levou sobre si. Contudo, nós o consideramos ferido de Deus, atingido e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E preste atenção, pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então,
Essa virose não é sua. Troca As suas ele levou todas a árvore, Senhor. na cruz. Onde eu busco. Mesmo que você seja acometido pelas feridas de Jesus, você foi curado. Amém? São duas. Uma é a saúde divina e a outra é a cura divina. Em Deus está toda a sabedoria. Justiça, santidade e redenção. A cura é uma das faces redentivas de Deus. Assim como a paz também é, a justiça também é, tem mais vários outros nomes. De Jeová, o de Yahvé, Rafá, que é do Redentor da doença. Eu sou o Senhor que te sara. A Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou. Amém. Ele que cura todas as suas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103:13. Ele que perdoa as suas iniquidades e sara todas, cura todas as suas enfermidades. Amém? Essa é a palavra do Deus vivo, que não mente. Não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Deus te abençoe. Mesmo que você seja acometido. Abrace alguém que você esteja perto em casa agora. Não pode abraçar fora, né? Eclesiastes, eu ia falar tempo de abraçar, tempo de não abraçar. Então abrace quem você tem em casa agora. Certo? Um beijão no teu coração. Deus te abençoe. De Jeová, o de Yahvé, Rafá, que é do Redentor da doença. Eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ele que cura todas as suas enfermidades e perdoa todas as tuas iniquidades. Salmo 103:13. Ele que perdoa as suas iniquidades e sara todas, cura todas as suas enfermidades. Amém? Essa é a palavra do Deus vivo, que não mente. Não é homem para que possa mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Deus te abençoe. Abrace alguém que você esteja perto em casa agora. Não pode abraçar fora, né? Eclesiastes, eu ia falar tempo de abraçar, tempo de não abraçar. Então abrace quem você tem em casa agora. Certo? Um beijão no teu coração. Deus te abençoe.